Muito bem, questão de número 66 do capítulo 5, Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. A figura mostra uma caixa de massa M2 de 1 kg sobre um plano inclinado sem atrito de ângulo de 30 graus. Ela está ligada por uma corda de massa desprezível a uma caixa de massa M1 de 3 kg sobre uma superfície horizontal sem atrito. A polia não tem atrito e sua massa é desprezível. Então, né, a corda, a polia, né, sem forças dissipativas. Letra A. Se o módulo da força horizontal é de 2,3 newtons, qual é a tensão na corda? E letra B. Qual é o maior valor que o módulo de F pode ter sem com que a corda fique frouxa? Ou seja, qual é o maior valor que a gente deve aplicar aquela força ali na caixa 1 sem que a gente perca a tensão na corda, né? Ou seja, na iminência da corda perder a tensão, né? Ficar folgada, né? Não ter força nenhuma ali atuando na corda, né? Então ele quer ali qual é a maior força aplicada para que isso aconteça, né? Ou seja, ali na iminência, né, de ter ou não ter a tensão ali na corda. Então vamos lá. Na letra A, ele quer o módulo da força horizontal F, se o módulo da força horizontal F for 2,3 N, qual vai ser a tensão na corda? Então veja que o sistema se locomove na direção da caixa M2, né? Então isso significa que o peso de M2 está puxando o sistema, mas também tem uma força empurrando M1. Então significa que a corda não vai estar tão tensionada, né? Porque tem uma força ali contribuindo para o sistema. Então, fazendo a análise das decomposições de forças, nós temos na caixa 2 a força peso. Né? Ali você veja que a gente inclinou o sistema do plano XY ali para se ajustar à nossa caixa 2. Né? Então, veja que o traçado azul oblíquo ali é o nosso eixo Y. E o traçado azul que está alinhado, né, paralelo à nossa corda, é o nosso eixo X. Então, nós temos ali a força-peso, nós temos a componente x da força-peso e a componente y da força-peso, sendo ela o cosseno do ângulo θ, já que é o adjacente, e a componente x é o oposto, então vai ser o módulo vezes o seno. A gente tem também a força normal, né, que é atuando aí em relação à superfície de contato entre a caixa e o piso. E nós temos ali também a força de tração. Cadê? Sim, aí, a força de tração na caixa 2. Né? E vamos ter também a força de tração na caixa 1, para além da força já atuante ali na caixa 1. Na caixa 1 também temos a força peso e a força normal, mas como não há movimento no eixo Y ali na caixa 1, né, a gente não vai considerar, né, que a força resultante é nula, então o normal vezes é igual ao peso, e aí fica por isso mesmo. Então, montando as nossas equações, nós temos o seguinte. Na caixa 1, a gente tem a força de tração mais a força-peso. Ambas positivas, porque ambas estão no sentido do movimento. Então, todas as duas são positivas. Então, as forças se somam ali sobre a nossa caixa. Na caixa 2, a gente tem a componente x da força-peso, que atua na direção do movimento, e a força de tração, que atua no sentido contrário ao movimento, que vai ficar negativo. E aí, da mesma forma que acontece na caixa 1, né, as forças ali no eixo diagonal não, perpendicular ao movimento, né, a força resultante delas é nula, né, então um fica sendo igual ao outro e aí não influencia sobre o nosso sistema aqui. Então a gente não precisa se preocupar com elas. Somando essas duas equações no nosso sistema, a gente pode eliminar a força de tração, que elas são iguais em sentidos opostos, né, ou passam a reação. Então, eliminou. Então a gente tem aí, do lado esquerdo, a força resultante na caixa 1 mais a força resultante na caixa 2, igual ao peso da caixa 2, né, que esse FP é da caixa 2. Eu devia ter especificado ali para a gente não se confundir.
mais a força aplicada na caixa 1. E aí, nós temos o seguinte, né? Abre-se a conta, né? E aí nós vamos ter M1 vezes a aceleração resultante, mais M2 vezes a aceleração resultante, igual ao módulo da força peso vezes o seno de θ mais a força aplicada. Para que a gente está fazendo isso, né? Eu devia ter falado desde o começo, né? Que a gente não sabe qual é a aceleração do sistema. Então, a gente está fazendo aqui uma forma para encontrar a aceleração do sistema, para daí sim, então, aplicar a segunda lei de Newton na força de tração e aí determinar qual é o valor dela. Dito isso, né, a gente ali coloca em evidência a nossa aceleração, então fica a aceleração que multiplica a soma das forças. Ali o modo da nossa força-peso é a massa da caixa 2 vezes g. Isolando a nossa aceleração, então nós temos que a força aplicada na caixa 1 mais a massa 2 vezes g vezes seno de θ sobre a soma das duas massas. Isso vai nos dar aí o valor numérico da aceleração do sistema. Então, substituindo os valores, então a força aplicada 2,3 newtons, mais a massa da caixa 2, que é 1 kg, vezes a g, que é a da gravidade da Terra, né? Então, estamos na Terra. Seno de θ é 30 graus, que é o ângulo de inclinação ali do nosso plano inclinado, sobre a soma das massas, né? 1 mais 3 kg. Então, tudo isso vai combinar num valor numérico para a aceleração de 1,8 metros por segundo ao quadrado. Agora sim, das duas equações que a gente montou, né, para analisar tanto a caixa 1 quanto a caixa 2, ambas têm a força de tração, então basta escolher qualquer uma delas que você resolve o problema. Então, eu peguei ali a atuante na caixa 1, porque tem menos termos, né? Então fica mais rápido de resolver. Então nós temos que a força de tração, né? Já coloquei com a nossa variável já isolada. A força de tração vai ser igual à força resultante na caixa 1 menos a força aplicada sobre essa caixa. Então, nós temos aí, né, força resultante em massa da caixa 1 vezes a aceleração resultante. A gente só faz substituir os valores. A massa é 3 kg, a aceleração 1,8, menos a força aplicada, que é 2,3. Então, nós temos a tração na corda, que é de 3,1 newtons. Na letra B, ele quer qual é o maior, qual é o maior valor em módulo dessa força, a ponto que a corda não fique frouxa, né? Ou seja, na iminência dela não ter tração nenhuma na corda. Então, já que é na iminência, né? Ou seja, está ali na fronteira, a gente pode pegar o seguinte. Como a gente quer saber qual é a força F, então eu vou pegar a equação 2, onde ela não está, que aí vai ficar mais fácil da gente fazer a análise. Depois a gente vai para a questão, para a equação 1, né, que é onde está a nossa força F, né, que é ali a força resultante em R1, né, a força resultante em 1. Então, como ele quer na iminência da corda ficar folgada, ou seja, na iminência, né, então a gente vai considerar como sendo a tração não existindo, que está na iminência dela ter ou não tração ali. Então, isso significa que a fronteira para isso acontecer é essa aqui, em que a força resultante sobre a caixa 2 vai ser igual a componente x da força peso dessa caixa 2. O que vai nos dar aí, abrindo a equação, né? Aí a gente vai ter aí a massa 2 vezes a aceleração igual a massa 2 vezes g seno de θ. A massa aí não vai influenciar no sistema. E aí nós vamos ter que a aceleração aí dessa caixa vai depender apenas de g seno de θ. Né? Então, está na iminência de não ter tração ali na corda. Então, essa aceleração vai ser de 9,8 seno de 30, que dá 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então, essa é a aceleração do sistema, né, para a iminência de não haver tração na corda. A gente pode considerar como se não tendo, entendeu?
Pegando a primeira equação agora, né, já que agora a gente já sabe qual é a aceleração resultante do sistema, que é a primeira equação lá é a força resultante em 1, né, na primeira caixa, igual à força de tração mais a força aplicada. E aí, de novo, né, como a gente está na iminência, vamos considerar a força de tração como sendo zero. Então, fica somente a força aplicada igual à força resultante sobre a caixa 1, que é massa vezes aceleração. A massa a gente já sabe, a aceleração a gente acabou de descobrir ali na primeira parte da resolução da letra B. Então, nós temos 3 kg vezes 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então, isso vai dar aí 14,7 newtons. Então, essa é a força máxima que, se você aplicar sobre a caixa 1, você vai ficar na iminência de não ter tração na corda, né? Ela vai ficar frouxa, né? Folgada. Né? Então, essa é a força, 14,7 newtons. Força aplicada ali em 1 para que isso aconteça. Muito bem, pessoal. Qualquer coisa, dúvidas, críticas ou sugestões aí na caixa de comentários. Espero que tenha ajudado. Curta e compartilhem. E até a próxima questão.